Olá, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, eu aqui again. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres, Marta e Maria. Mas na verdade não é sobre duas mulheres, é sobre duas formas de viver em Cristo. Como Marta, que você conhece a história, servindo, ou como Maria, aos pés do Senhor. Só que o Senhor fez uma observação entre essas duas mulheres, entre essas duas formas de viver na presença dele. E eu tive uma experiência com o Senhor em relação a isso. Eu queria compartilhar com você. Mas depois da vinheta. Vamos lá? Eu gostaria de ler essa passagem, começar lendo essa passagem, para a gente contextualizar e você poder entender melhor do que a gente está falando. Embora seja um tema muito conhecido, um texto muito conhecido, talvez tenha alguém que não conheça. Então, Lucas, capítulo 10, verso 38, diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta assentava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então você entende essa história. Marta, uma mulher, era ela e a irmã dela, e ela convidou Jesus para um jantar na casa dela. Então ela estava recebendo o mestre, estava recebendo os convidados do mestre, ela ficou tentando servir, preparar as coisas, deixar tudo da melhor forma, da forma mais organizada possível, e a irmã dela, que ela pensou que ia ajudá-la, ficou sentada ali nos pés do Senhor, ouvindo Jesus falar. Marta ficou muito incomodada e falou: Senhor, o Senhor vai permitir que eu trabalhe sozinha e a minha irmã fique sentada? E o Senhor falou: mas Marta, você está muito agitada, você se preocupa com muitas coisas. Na verdade, existe uma coisa que é muito importante, e a Maria escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Quem nunca se incomodou com essa passagem? Ou pelo menos quem nunca se questionou? Mas então o que é melhor? É melhor eu só ouvir a palavra do Senhor, desfrutar das coisas do Senhor, chegar na igreja, sentar, olhar, ouvir, me alimentar, receber uma oração, bater papo com os irmãos e ir embora? Ou eu tenho que servir na casa do Senhor? Eu tenho que agir como Marta, como Maria agiu? Ou como Marta, que estava ali preparando todas as coisas para que o mestre estivesse bem naquele lugar e para que os convidados do mestre estivessem bem naquele lugar? E como que funciona a igreja? Quem que trabalha na igreja, que executa as coisas, que prepara tudo para que as pessoas, de modo geral, possam chegar e se alimentar confortavelmente da palavra do Senhor e das coisas do Senhor? Quem nunca teve esse questionamento? Eu já tive esse questionamento. Desde sempre, porque embora eu ame estar na presença do Senhor, eu sempre tive o entendimento que a casa do Senhor tem que funcionar, que as coisas têm que ser feitas. Eu sempre tive esse entendimento, mas eu sempre me questionei, sabe? Não um questionamento, o questionamento da minha vida, mas sabe aquele ponto de interrogação? Mas, Senhor, então é melhor
que eu não faça nada, que eu só fique com o Senhor? E você sabe que eu já disse para você que muitas vezes o Senhor me responde coisas imediatamente e às vezes o Senhor me demora anos para responder alguma coisa. Né? Eu não perdi a conta, mas eu acredito que uns 25 ou 26 anos de conversão. E esse assunto foi um assunto que sempre me inquietou, sempre me colocou um ponto de interrogação, né? E eu sei que outras pessoas também, porque eu já conversei com algumas pessoas, né? Quando a gente conversa em relação a algumas coisas da Bíblia, algumas pessoas já fizeram o mesmo questionamento. E eu tive uma experiência recente, na verdade a minha experiência foi na semana passada, por causa do vídeo que eu gravei na semana passada, né? O vídeo se chama O que acontece quando a gente perde o primeiro amor. E se você não assistiu, assista. É bem interessante o que o Senhor falou para mim em relação a isso. E então eu gravei o vídeo e a minha mãe assistiu o vídeo, né? E nesse vídeo eu digo que o Senhor, ele disse que eu tinha deixado as primeiras obras. E as primeiras obras era fazer o que eu fazia logo no início da minha conversão, né? Então, eu estava na presença dele todos os dias, eu ia para a igreja todos os dias. Se eu ia para a praia, eu carregava a minha Bíblia junto comigo. Eu entrava no meu quarto, ligava o CD na época, né? E ficava adorando ao Senhor. Eu passava horas na presença do Senhor, horas estudando a palavra do Senhor, enfim. E aí, a minha mãe me ligou, né? Ela falou, eu assisti o vídeo, eu gostei muito, enfim. E falou, e ela disse assim, mas eu acho que você faz tanto para o Senhor, eu acho que você e o Marinho, que é o meu marido para quem não conhece, que vocês e o Marinho trabalham tanto para o Senhor, né? Ela ainda brincou, né? Ela falou assim, mas o senhor tá muito mimado, viu? Ela falou assim, mas o senhor tá muito mimado, porque eu sei que você falou lá no vídeo que hoje você faz outras coisas, né? Mas eu acho que você faz tantas coisas, então ela estava querendo me justificar, né? E quando ela estava falando isso para mim, eu estava esperando que ela terminasse de falar para eu explicar, assim, com alguns outros detalhes. Mas quando eu ia explicar, o Senhor disse assim para mim: antes de serem meus servos, eu espero que vocês sejam meus amigos. Mas quando ele falou isso, eu dei aquela parada porque eu estava tentando associar o porquê que ele estava falando isso com o que minha mãe estava falando. E eu acredito, talvez muitos de vocês já tenham tido esse tipo de experiência com o Senhor, e o Senhor veio, assim, com toda a informação, né, com todo o contexto, né, falar sobre Marta e Maria. Então, o Senhor me disse: é necessário que as coisas de Marta sejam feitas. É claro que é necessário. Só que, como diz a palavra do Senhor, você tem que fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos servindo na casa do Senhor, essas coisas são necessárias? São necessárias. E é isso que o Senhor espera que nós façamos. Contanto que a parte mais importante, que é estar com Ele, não seja tirada. Então, para líderes, você vai entender o que eu estou dizendo, para pastores, mais ainda. Mas, às vezes, nós, diante de tantas necessidades da igreja, né? Eu, particularmente, sou assim. Quando eu vejo que alguma coisa precisa ser feita na casa do Senhor e ninguém está fazendo, e eu sei que precisa ser feito, eu vou lá e faço, né? Então, a gente acaba se acumulando de funções e atividades. E, queridos, não dá tempo para tudo. Porque nós temos que ser equilibrados, nós precisamos, isso faz parte, né? Do fruto do Espírito, nós temos que ter domínio próprio. Então, não dá para fazer tudo. Então, às vezes, a gente se enche de atividades, ficamos correndo para lá e para cá, como ficou Marta,
E nós não temos tempo de ficar aos pés do Mestre. E nós precisamos estar nos pés do Mestre. Então foi isso que o Senhor me disse em relação a perder o primeiro amor. Então não é que o meu modo de vida atual, servindo o Senhor, com as coisas que eu estava fazendo naquele momento, não eram para ser feitas. Sim, eram sim para serem feitas. Era, mas eu tinha deixado a melhor parte. Porque eu me envolvi com tantas atividades na casa do Senhor, me envolvi com tantas coisas, que a parte de Maria, que é sentar aos pés do Senhor e ouvir do Mestre e aprender do Mestre, eu tinha praticamente deixado. Queridos, o que transforma as nossas vidas é o relacionamento com o Senhor Jesus. Eu não me lembro se eu contei essa experiência em algum vídeo, sinceramente eu já não me lembro mais, mas um dia eu estava, eu acho que sim, em algum vídeo, eu não me lembro qual deles, mas um dia eu estava na igreja e eu não tinha naquela semana ficado assim, intimamente com o Senhor, tinha ficado pouco na presença do Senhor, e eu cheguei na igreja, eu estava lá adorando. Nossa, eu estava totalmente entregue na hora do louvor e várias pessoas vieram falar comigo porque tinham coisas para serem resolvidas na igreja e essa parte cabia a mim, então elas vinham falar comigo. Então eu fui interrompida na hora dos louvores muitas vezes. E aí eu fiquei estressada, não com a pessoa, né? Mas eu falei, poxa, Senhor, eu não consigo nem, né, te adorar. E o Senhor disse para mim, você está sim, porque o que você deveria ter feito no secreto, você não fez. Ele disse, quando você vem aqui, você vem para servir. Sabe, queridos, nós... E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi a história de Marta e Maria. Não é que a parte da Marta não é importante. Ela é importante, sim. Mas não pode existir só a parte da Marta. Nós precisamos ser Marta, mas em primeiro lugar, nós precisamos ser Maria. E nós não precisamos ser Maria em público. Maria nós podemos ser no privado. Maria nós devemos ser no privado. Porque a palavra do Senhor diz, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore ao Senhor. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, é muito importante ser Marta, contanto que nós sejamos também Maria. É muito importante sermos servos, contanto que primeiro sejamos amigos. E que se você tinha esse mesmo questionamento, se você também se perguntava a respeito disso, eu espero que essa experiência que eu tive com o Senhor tenha acrescentado na sua vida. Bom, e eu espero que esses minutos que nós passamos juntos tenha te aproximado um pouquinho mais da presença do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe as pessoas que você ama, as pessoas que te amam também. E eu desejo e declaro sobre a sua vida que você seja Marta, mas que primeiro você seja Maria. Amém? Até a próxima semana. Bye, bye.